Olá, está começando mais um programa Tecnologia com Tudo, dando sequência ao programa anterior, onde contamos um pouquinho sobre a origem da tecnologia e a transformação da energia em informação. Hoje mostraremos como se deu a origem da telecomunicação, uma incrível descoberta que teve papel fundamental no avanço da comunicação pessoal por meio dos equipamentos eletrônicos e o surgimento da nossa tão querida e indispensável internet. Se você não assistiu o nosso último programa, assista-o na íntegra em nosso canal do YouTube ou na plataforma eletrônica da TV Altiora. E no quadro Review de hoje, vamos falar sobre os roteadores, equipamento indispensável para a comunicação e que deve ser escolhido cuidadosamente para que sua internet funcione corretamente e de acordo com a tua necessidade. Vamos mostrar as principais funções, os diferentes tipos e as principais características dos diversos roteadores presentes no mercado. Fique ligado! Talvez muitos não tenham parado para pensar o quanto a nossa vida muda mediante o avanço da telecomunicação. E aliás, o quanto ela ainda vai mudar com esse incrível avanço tecnológico. E para entender um pouquinho mais sobre o impacto da telecomunicação em nossas vidas, vamos fazer um breve resumo de sua evolução. Vamos falar um pouquinho sobre a história da telecomunicação. O impacto da telecomunicação é tão grande em nossas vidas que ela teve papel fundamental nas 3 revoluções industriais. E para quem ainda não sabe, já caminhamos para a 4ª revolução, a qual aborda a tecnologia da telecomunicação do futuro, o que será de extrema importância para ele. Assunto que mostraremos em detalhes no nosso próximo programa. E como de costume, vamos iniciar a explicação do sentido da palavra telecomunicação. A palavra é composta pelo prefixo tele, que tem origem grega e que significa distância ou afastamento. Podemos citar algumas palavras em que existe aplicação deste prefixo, como as palavras telefone, telégrafo, teleguiado, telepatia, e que juntamente com a palavra comunicação deu origem à palavra ou termo telecomunicação. A comunicação tem origem primitiva e já era utilizada antes mesmo do desenvolvimento da fala e da escrita. Era feita por desenhos em paredes, a chamada arte rupestre, e também por meio de gestos corporais. E de forma breve, vamos entender como a tecnologia colaborou para o grande avanço e desenvolvimento da telecomunicação. Vamos destacar aqui algumas invenções que tiveram papéis fundamentais neste avanço. A primeira delas é a invenção do telégrafo. Destaca-se como fator fundamental para o crescimento e avanço da telecomunicação a modernização do telégrafo, que se originou na Europa, mais precisamente na França. Era uma estrutura mecânica que ficava posicionada em cima de uma torre e que sua posição determinava um certo código, o qual correspondia a uma determinada letra, número ou palavra. Por meio de telescópios, essas informações eram observadas e repassadas para outras torres, e assim sucessivamente, até que a mensagem chegasse a seu lugar de destino. Os privilégios trazidos pelo telégrafo foram decisivos em guerras e processos produtivos da época. As informações eram transmitidas a uma velocidade de 300 km por hora, o que era surpreendente para a época, considerando que hoje esta mesma quantidade de informações leva menos de 1 segundo para chegar em seu lugar de origem. Sem saber, os franceses já haviam criado uma espécie de internet mecânica. As grandes vantagens obtidas pela alta velocidade na comunicação aguçou os estudos e a necessidade da descoberta de novos meios para o transporte da informação. Foi onde o americano Samuel Morse deu início aos primeiros estudos e experimentos utilizando pequenas faíscas,
as quais eram transmitidas por meio de um fio. Morse desenvolveu o primeiro telégrafo elétrico, o qual por meio de pulsos elétricos movimentava um eletromagneto que movimentava um lápis e que marcava os pontos e traços de uma fita de papel. Em 1837, Morse já conseguia enviar informações por mais de 16 km de fio. Em 1840, Morse conseguiu registrar a sua tão importante patente, a qual recebeu o número de 1647, fruto de um projeto no qual trabalhou cerca de 8 anos. Com muita reluta, Morse conseguiu o apoio de uma universidade que financiou seu experimento. Juntamente com sua equipe, substituiu seu complicado método de operação por uma tecla simples e montou seu revolucionário transmissor, utilizando 65 km de fio e que interligava Washington a Baltimore. Em 24 de maio de 1844 chegou o momento mais esperado por Morse, o qual ele esperou por longos 12 anos. Em uma sala no porão de um cartório, ele teclou as palavras "Que obras fez Deus?". A mensagem chegou a Baltimore em um piscar de olhos e imediatamente as notícias começaram a chegar em Washington. Em poucos anos, quilômetros de fios riscavam todo o país, com a finalidade de espalhar informações por meio da invenção de Morse. Em 1858, o telégrafo cruzou o oceano. Mais de 3.500 quilômetros de cabos telégrafos foram colocados no fundo do Atlântico. Em 5 de agosto de 1858, Londres já estava conectada com Nova York. Outra invenção decorrente à invenção do telégrafo eletrônico foi a invenção do pantelégrafo. Em 1863, Giovanni Caselli inventou o primeiro transmissor de imagens do mundo, patenteado assim sua invenção de número 37563 e o batizou de pantelégrafo, o qual mais tarde foi batizado com o nome de fax, onde pêndulos enviavam informações de posições de pontos de imagem por meio de cabos telegráficos. Em 1868, o pantelégrafo já transmitia cerca de 110 fax por hora. Uma outra invenção muito importante foi a invenção do telefone. A origem da palavra telefone tem origem grega e significa falar à distância. Com essa constante evolução do uso da troca de informações pelos cabos telegráficos, logo os inventores começaram a procurar modos de transmitir voz por meio dos fios. Existe uma grande mudança em relação aos registros de patentes quanto à invenção do telefone. Em 14 de fevereiro de 1876, por meio de sua patente, Alexander Graham Bell foi reconhecido como o inventor da tecnologia que transmitia voz por cabos telegráficos, a qual é conhecida hoje como telefone. Anos depois, em 11 de junho de 2002, a patente de Bell foi contestada e Antonio Meucci foi conhecido oficialmente pelo Congresso dos Estados Unidos como o verdadeiro inventor do telefone. Entre as grandes invenções, destaca-se também a invenção do rádio, que ocorreu em 1940 e que hoje em dia já está se tornando equipamento raro dentre os equipamentos modernos. Vale destacar a atual migração da era do rádio por frequência para a rádio transmitida pela rede mundial de dados, a famosa internet. Outra invenção importantíssima para a telecomunicação é a invenção da televisão. Em 1957, começou a transmissão regular dos sinais de televisão, surgindo em pequena escala e ainda em preto e branco. A televisão vem se modernizando e passou recentemente por uma grande evolução, a migração do sinal analógico para o sinal digital. Hoje, o planeta Terra está totalmente interligado por fios, uma estrutura gigantesca que atravessa desertos e oceanos. Mas um outro tipo de transmissão de informações começou a tomar forma com o passar dos anos, a transmissão de dados. Já vimos no programa anterior que a energia transformada deu origem ao que chamamos hoje de tecnologia da informação. Em meados dos anos 90, já com o sistema de telefonia e processamento de dados em constante avanço, uma incrível tecnologia possibilitou a troca de informações, unindo o poder da transmissão de dados do telefone
com a incrível capacidade de codificação desses dados por meio dos computadores. Neste momento, o mundo conheceu a rede mundial de computadores, conhecida hoje como internet. Nesta época, a tecnologia de transmissão de dados ainda era remota. Você precisava decidir entre utilizar o telefone ou a internet. A velocidade de troca de informações ainda era bem pequena comparada à tecnologia que temos hoje. A cobrança desse serviço pelas empresas de telefonia era feita por pulsos, ou seja, quanto mais tempo você ficava conectado, maior era a sua conta telefônica no final do mês. Foi aí que as empresas telefônicas, sufocadas com a grande demanda de uso de dados, resolveram baratear o custo do pulso telefônico noturno, onde da meia-noite até às 6 horas da manhã era cobrado apenas um pulso por conexão, gerando assim o incrível fenômeno conhecido como as conexões da madrugada. Logo, a tecnologia telefônica se modernizou e trouxe consigo a tecnologia conhecida como internet banda larga, onde já não era mais necessário inutilizar o telefone ou esperar a madrugada para usar a internet. Ao passar dos anos, os fios que conduzem informações foram se modernizando e ficando cada vez mais rápidos, surgindo assim a fibra ótica, tecnologia que transmite informações em velocidades comparadas à velocidade da luz. Para comercializar, organizar e regulamentar os emissores e receptores desta troca de dados ou informações, foi necessária a criação de provedores de internet, os quais gerenciam as conexões e dão suporte aos usuários para que as diversas conexões sejam realizadas de forma organizada, rápida e segura. Assim como na telefonia, para que a comunicação funcionasse de forma direta, foi necessário a criação de endereços que identificasse cada usuário ou equipamento conectado na rede. Este endereço foi batizado de IP, que significa protocolo de internet. Cada assinante de um plano de internet recebe um número de protocolo para utilização, ou seja, recebe um número de IP, o qual vai lhe identificar na rede mundial de computadores. Mas acontece que é possível que você se conecte em diversos equipamentos ao mesmo tempo, dentro de uma só assinatura de internet. Para isso, é necessário que se crie uma rede interna de dados, ou internet. Para que você tenha uma rede interna de dados em sua casa ou em sua empresa, é necessário que você tenha um equipamento que faça a organização e distribuição dos dados recebidos e transmitidos pelo seu protocolo de internet. Este equipamento, conhecido como roteador, vai receber os dados e redistribuir dentro de sua rede doméstica ou empresarial. E é neste momento que se torna indispensável o conhecimento técnico para que seja escolhido o equipamento adequado que atenda à sua necessidade. São diversos os tipos de roteadores existentes no mercado, variando quanto à sua potência e funcionalidade. E é claro que o programa Tecnologia com Tudo preparou para você um review especial sobre os roteadores. Vamos receber no próximo bloco um especialista em infraestrutura de redes, que vai esclarecer as principais dúvidas sobre os roteadores presentes no mercado. Até o próximo bloco! A TV Altiora, juntamente com a Tudo.com, apresenta uma novidade incrível para você. Já está no ar o nosso novo site www.altioratv.com.br, uma plataforma moderna, dinâmica e atualizada. E o melhor, você pode assistir nossa programação online. Isso mesmo, nossa programação ao vivo, em tempo real, de onde estiver. Agora você não vai mais perder seu programa favorito. A nova plataforma permite acesso a toda a programação, a qualquer hora e em qualquer lugar. Acesse pelo seu notebook, computador, tablet ou até mesmo pelo seu celular. Fique informado e não perca mais nada do que acontece na sua cidade e região. Agora você já pode acessar, conferir e aproveitar todo o nosso conteúdo online. www.altioratv.com.br. TV Altiora, a nossa TV.
Na Tudo.com você encontra a maior variedade em equipamentos, peças, acessórios e suprimentos tecnológicos. Comprando pelo site ou aplicativo, parcela em até 3 vezes sem juros no cartão. Distribuímos os produtos para todo o território nacional com preços imbatíveis. Adquira já seus produtos com as melhores condições de preço e prazo de entrega. E para você de Bragança Paulista, a Tudo.com entrega seu produto em até 24 horas úteis. Acesse agora mesmo e confira www.tudo.com ou baixe nosso aplicativo no Play Store. DG Mix, a rádio dos internautas. Uma nova opção de rádio em Bragança Paulista. DG Mix. Com a melhor música, informações, notícias, entretenimento e grandes promoções. DG Mix. Acesse www.dgmix.com.br e baixe o aplicativo no Play Store.